Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês. Domingo é o primeiro dia da semana. Quero já te desejar uma ótima e abençoada semana. E estamos aqui juntos, para estudarmos a palavra de Deus. E o título da nossa lição de hoje, Fugindo. Tá? Nós estamos na lição de número 12 desse trimestre. E nós, essa semana, já começamos desde ontem, nós vamos estudar sobre o chamado de Deus ao profeta Jonas. Tá? E hoje, fugindo. A base para o nosso estudo é o capítulo 1 de Jonas. Tá? E aqui nesse capítulo, nós podemos ver que Deus, ao chamar Jonas para ir até a cidade de Nínive, a cidade de Nínive, na verdade, era a capital da Síria. Tá? E aquele povo, naquele exato momento, havia se desviado totalmente da vontade de Deus. Eles tinham assim, um conhecimento sobre o Deus de Israel, mas eles não estavam dispostos a servir, a obedecer a Deus, longe da vontade de Deus, e era um povo muito cruel. Esta semana nós vamos estudar um pouco sobre quem era esse povo nesse momento e por que Deus havia, por meio de Jonas, enviado ali a sua última advertência para aquele povo, e eles deveriam se arrepender, caso contrário, em 40 dias aquela cidade seria exterminada, seria totalmente destruída. E Jonas fugiu, sem questionar, sem perguntar a Deus o porquê, como outros profetas que muitas vezes, quando Deus o chamava, eles perguntavam a Deus por que Deus estava chamando. Moisés, por exemplo, disse: Senhor, eu não posso, eu sou indigno, eu sou gago, não sei falar, não tenho condição de ir à presença de Faraó. Enfim, Jonas não. Ele não perguntou nem por que sim, nem por que não, e já tomou a sua própria decisão e disse: eu não vou. E tentou fugir de Deus, desviou do propósito de Deus, projeto de Deus, e ele foi para um outro lugar, totalmente o inverso de onde Deus o havia chamado para que ele fosse. Tá? Nínive, na verdade, é a capital do Império da Síria, e nós conhecemos o histórico daquela cidade. Tá? Por exemplo, se nós abrimos em 2 Crônicas, no capítulo 32, e no verso, todo o capítulo 32, mas propriamente no verso 15, quando o rei daquela cidade, da Síria, Senaqueribe, ele havia invadido Judá, tá? E para amedrontar o povo judeu e Ezequias, que era o rei do Judá, no verso 15 ele dizia assim: olha, quem é o Deus de vocês que pode me livrar das minhas mãos? Quem é o Deus de vocês? Quem vocês acham que vocês são? Essa é uma das ameaças. Ele diz assim: vocês não lembram, vocês não conhecem a história de outras nações que nós conquistamos? Qual foi o Deus que conseguiu salvar das nossas mãos? Quem vocês acham que são? Vocês acham que o Deus de vocês, quem é Ele que é capaz de me livrar das minhas mãos? Disse Senaqueribe. É só para vocês terem uma ideia, meus queridos. E muitas vezes nós, ao lermos a história de Jonas, pensamos: poxa vida, mas Jonas fugir de Deus, não fazer o que Deus estava lhe pedindo, como um profeta, um enviado de Deus, Por que Jonas fez isso? Jonas sabia muito bem quem era aquele povo, quem era aquela nação. E eu acredito, meus queridos, que qualquer um de nós
Se não fizéssemos pior, seríamos no mínimo como Jonas, covarde, medroso, tá? E fugimos também do chamado de Deus. Eu acho que nós faríamos por muito menos. Muitas vezes nós, ao olharmos para um histórico de alguém, no caso aqui de Jonas, às vezes criticamos, né? Diz o texto sagrado, capítulo 1, que quando Jonas ele decidiu fugir da presença de Deus e ele tomou o navio para uma outra rota, né? Deus chamou Jonas para ir à cidade de Nínive e Jonas pegou um navio em direção, né, a Tarsis, né, que fica ali na região da Espanha. Né? E então, naquele momento, quando Jonas estava fugindo de Deus, se é que alguém pode fugir de Deus, porque Deus é onisciente, onipresente. Deus ele está em todos os lugares. Tá? Não temos como fugir de Deus. Se subirmos às alturas, lá Deus está. Se nós descermos ao mais profundo da terra ou dos mares, Deus ali também está. Não temos como fugir. Mas Jonas achou que ele conseguia fugir de Deus. Um grande vendaval se levanta ali em alto mar e começa a destruir aquele navio. E todos os marinheiros e todos que estavam ali começaram a suplicar os deuses. Cada um daqueles ali tinha um deus que o adorava. E nenhum deus resolvia o problema naquele momento. Lembraram-se de que Jonas se encontrava lá no porão do navio, dormindo tranquilamente. Jonas, ele estava tentando encontrar refúgio, encontrar descanso, fugindo de Deus, longe de Deus. No entanto, ele não conseguiu. Porque longe de Cristo, longe de Deus, não há descanso. E então chamaram Jonas e disse: Jonas, suplica, clama, busca o seu Deus. Talvez ele tenha misericórdia porque estamos perecendo. Naquele momento, Jonas não teve dúvida nenhuma de que realmente Deus queria mostrar uma grande lição para ele. Ele disse: olha, o culpado sou eu e eu não quero que vocês pereçam por minha causa, por minha culpa. Para resolver esse problema, vocês precisam me lançar sobre o mar. E depois de clamar aos deuses, não tiveram uma outra alternativa ou solução a não ser lançar Jonas ao mar. Mas Deus havia preparado um grande peixe para engolir Jonas. Meus queridos, Deus tem sempre uma solução para mim e para você, mesmo que nós estejamos fugindo dele. Mesmo que nós estejamos fugindo das nossas responsabilidades como cristão, como povo de Deus, Deus ainda está à nossa procura. Deus ainda tem meios para nos salvar. Deus havia preparado ali um grande peixe para engolir a Jonas. E quando Jonas estava lá nas profundezas, longe, achando ele de Deus, Jonas clamou a Deus, ele orou a Deus. Em meio às densas trevas, lá nas profundezas dos mares, ele disse: Senhor, me dê mais uma oportunidade para que eu possa voltar ao templo, porque eu quero contemplar a tua presença. Jonas sabia, meus queridos, que somente na presença de Deus é que há descanso. E Jonas sabia que lá no templo, no santuário de Deus, ali estava a presença viva do Deus Criador. Aquele Deus que havia criado o mar, que havia criado a terra, que havia criado todas as coisas pelo seu poder. Jonas sabia que ali estava a presença desse Deus Redentor, desse Deus Salvador, Todo-Poderoso, Deus Perdoador, compassivo e tardio em irar. E foi por isso que ele fez esse pedido: por favor, Senhor, me dê mais uma oportunidade para voltar ao santuário, ao templo do Senhor.
Só existe descanso, salvação, perdão, libertação do pecado, meus queridos, na presença de Cristo. Longe de Cristo não há. Por isso o clamor do profeta Jonas quando estava longe de Deus. Surge aqui uma pergunta para mim e para você. Aonde nós estamos neste momento? Estamos na presença de Deus ou estamos longe de Deus? Pense bem. Se você estiver na presença de Deus, glória a Deus. Aleluia. Mas se estiver longe, por favor, volte o quanto antes. Clame como Jonas: Senhor, permita que eu possa voltar à tua presença. Porque não existe descanso em outro lugar. Aqui na lição, diz aqui para nós que Jonas, ele foi um missionário bem-sucedido. A missão dele era anunciar para aquela cidade, com mais de 120 mil habitantes, que ela seria destruída em 40 dias, caso rejeitasse a última oferta de perdão de Deus. Por que Jonas foi um homem, um missionário bem-sucedido? Porque em apenas um dia, Jonas rodeou toda aquela cidade e anunciou: se vocês não se arrependerem, vocês serão destruídos em 40 dias. E toda aquela cidade ouviu Jonas, inspirado pelo Espírito de Deus, anunciando aquela mensagem, e se arrependeram e foi poupada, não foi destruída naquele momento. Como eu falei no começo, meus queridos, por que Jonas recusou? Por que Jonas fugiu? Por que ele foi embora? Por que ele não aceitou o chamado de Deus? E talvez por bem menos nós faríamos igual ou pior a Jonas. Aquele povo, aquele império poderoso que conquistava outras nações e levava como escravos aqueles que eles não mataram, para ser os seus escravos. Eles torturavam o máximo com violência que eles poderiam fazer. E entre essas torturas que eles levavam ali acorrentados aqueles escravos para a sua terra, eles furavam os olhos daqueles que foram escravizados, cortava as orelhas, arrancava o seu nariz. Eram as pequenas coisas de crueldade que eles faziam, para não falar outras coisas piores. Por essa razão, com tamanha violência, foi que eles provocaram a ira de Deus e disse: se vocês não se arrependerem, vocês serão destruídos. Deus ama o pecador, mas Ele não tolera o pecado. E se tem uma coisa que ironiza Deus, é a violência. A violência contra o nosso semelhante, contra os nossos irmãos. Jonas, ele desviou, ele foi embora, mas ele foi encontrado. Deus estava em busca de Jonas. Deus está em busca, meus queridos, de qualquer um de nós que fugimos da sua presença. Talvez a palavra de Deus nesse momento está falando com alguém que está bem longe de Deus. Não é porque estamos na igreja, porque vamos nos cultos. Muitas vezes não quer dizer que nós estamos na presença de Deus. Estar na presença de Deus é ter uma vida íntima com Deus todos os dias, todos os momentos. E muitas vezes, nós desviamos daquilo que é a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus não te abandona, que Deus não te deixa, que Ele está buscando e dizendo: volte para a minha presença. Glória a Deus para você que está na presença de Deus. Mas se alguém, de alguma maneira, se distanciou e está longe de Deus, por favor, volte logo.
ouve a voz de Cristo Jesus. Não importa se você está lá nas profundezas, aonde nenhuma mão, a não ser a potente e poderosa mão de Deus, que possa te tirar de lá. Deus está te chamando e Ele pode te tirar. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo e abençoado dia. Fique com Deus e tenha uma feliz semana. Quero orar contigo neste momento. Ó Deus amado, Deus maravilhoso, Deus da graça, do perdão e do amor. Cuide, querido Deus, de cada um dos teus filhos. E, por favor, não permita que nós venhamos a distanciar ou fugir da tua presença. Porque é só na presença de Cristo que nós encontramos o descanso, que nós encontramos o perdão, a libertação dos nossos pecados. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.